mas como que eu faço para avaliar a evolução do meu aluno? Como que eu sei que ele está do iniciante no nível intermediário? Como que eu sei que meu aluno está do nível intermediário para o nível avançado? Como que eu sei disso, né? Ou como que eu faço para ele chegar nesse ponto? E hoje como que eu faço para avaliar a evolução do meu aluno? Porque eu falei ontem que a gente pode variar os exercícios dependendo do nível do aluno, né? Um aluno iniciante, um aluno intermediário, um aluno avançado. Então, só isso já é uma variação do treinamento, né? Que eu divido nessas 3 categorias: iniciante, intermediário e avançado. Dentro do nível iniciante, eu vou crescendo com os exercícios iniciantes, eu vou evoluindo o meu aluno, para que ele, dentro daqueles exercícios, se torne intermediário, se torne avançado. Depois a gente tem exercícios de nível intermediário. E aí eu vou pegar esses exercícios de nível intermediário e vou ensinar para o meu aluno no nível iniciante, intermediário, até que ele chegue no nível avançado, né? E vou ensinando assim. E os exercícios de nível avançado, nem todos os alunos conseguem fazer, tem essa capacidade de fazer inversões, ou porque tem algum problema no pescoço, enfim, por alguma limitação, o aluno pode ser que não consiga fazer os exercícios avançados. Então, eu vou pegar dentro daqueles que ele pode, que ele consegue fazer, vou ensinar para ele adaptando para o nível iniciante, intermediário, avançado. Então, todo um sistema organizado para a gente poder ensinar o nosso aluno passo a passo. Mas para isso a gente tem que ter uma metodologia, né? Isso que eu falei. E aí, quando eu ensino o meu aluno um determinado número de exercícios, sei lá, ensinei 10 exercícios para ele, no nível iniciante, evoluir esses exercícios para o nível intermediário, ele está chegando no avançado, eu já comecei a perceber que ele tem controle sobre o exercício, sobre o corpo dele, que ele já conhece aquele exercício, que eu já falo o nome do exercício, e ele já sabe de que exercício se trata, que eu boto ele na posição, ele já sabe qual é o exercício que eu estou me referindo, né? Então, quando o aluno está nesse nível, eu já posso inserir para ele acessórios. Aí eu posso colocar acessórios ou variações sem acessórios, né? Que é modificar o exercício. Então, por exemplo, o 100, que a gente bombeia o braço, ao invés de fazer movimento do braço, eu deixo o braço parado e ele vai bater as pernas, abrir e fechar a perna. Um exemplo, tá? Ou eu posso usar um Magic Circle, posso colocar um acessório para ele, ele vai segurar o Magic Circle lá nos braços para fazer determinado exercício ou entre as pernas para fazer determinado exercício. Então, quando o aluno está no nível intermediário para avançado, ou já no nível avançado daqueles exercícios, eu vou inserir um acessório. E como é que eu faço, Fran? Se meu aluno tem exercícios que estão avançados, mas outros, ele ainda está no nível iniciante, ainda tem dificuldade. Quando o aluno está assim, eu vou escolher. De repente, eu posso fazer uma aula com um acessório e eu tiro aqueles exercícios que ele ainda tem dificuldade. Faço só aqueles exercícios que ele está bem, para desafiar ele dentro daqueles exercícios. Posso fazer isso? Posso sim. Ninguém diz que eu sou obrigada a fazer todos os exercícios sempre, né? Se eu tenho um porquê, tenho um objetivo, eu posso fazer. Lembre sempre daquela pergunta: o que, para quem e por quê, tá? Então, se vai ajudar o meu aluno, vai ser interessante para ele, eu posso usar sim, ok? Bom, e aí a pergunta tá, mas como que eu faço para avaliar a evolução do meu aluno? Como que eu sei que ele tá do iniciante no nível intermediário? Como que eu sei que meu aluno tá do nível intermediário para o nível avançado? Como que eu sei disso, né? Ou como que eu faço para ele chegar nesse ponto? Bom, na verdade, como que eu faço, eu já falei, né? Como a gente faz para evoluir os clientes, eu já falei em outra live. Mas como que eu faço para saber que o meu aluno tá pronto? E aí eu quero trazer aqui para vocês um assunto que foge um pouco do Pilates, que é sobre níveis de aprendizado, tá? Então, não sei se vocês conhecem o Abraham Maslow, não sei como é que fala o nome dele, mas ele criou os 4 estágios do aprendizado, tá? Sendo que um dos estágios lá, eles meio que se integram. Então, eu vou pegar os 3 estágios do aprendizado. E é dentro desses 3 estágios de aprendizado que eu me baseio para saber se meu aluno está no nível iniciante, intermediário e avançado. Não sei se alguém aqui já ouviu falar, né, nesses estágios de aprendizagem, nesses 4 estágios, né, do aprendizado, ou do Abraham Maslow, mas é nele que eu me baseio quando eu falo quando eu classifico meu aluno iniciante, intermediário e avançado. E o que é isso, então? Os estágios são: o primeiro estágio do aprendizado, isso serve para todo mundo, em qualquer atividade, não é só no Pilates, é para qualquer assunto, qualquer temática nova, qualquer aprendizado novo, tá? A gente tem esses estágios. O primeiro estágio é inconsciente, incompetente. Ou seja,
o aluno é inconsciente, ele não tem consciência da necessidade dele, do corpo dele, ele não tem consciência daquele algo novo. Ele não sabe o que é aquilo, ele não sabe da necessidade daquilo, e ele não tem essa consciência sobre o corpo dele. E ele é incompetente. Justamente por ele não ter essa consciência, ele não tem também essa habilidade. Então, ele não sabe como fazer os exercícios muito bem, ele não tem essa... que a gente diz, o aluno não tem coordenação, ele não tem controle, ele não tem essa habilidade, ele ainda está com essa... sobre essa competência, ele ainda é incompetente, tá? Então, não leve para o lado pejorativo da palavra, tá? Peguem pelo lado da questão de ser uma competência e ele ainda não tem essa competência. Bom, ele ainda não tem essa habilidade, então ele é incompetente. Quando o aluno é inconsciente, incompetente, ele está no nível mais inicial da tarefa, tá? Então, meus alunos de nível iniciante têm essa classificação. Eles não conhecem um 100, eles não sabem como se posicionar no 100, eles não sabem como engajar a respiração com o movimento no 100, eles ainda têm dificuldade, e eles ainda têm, além de ser inconscientes, né, não conhecem, não sabem a importância, como fazer aquele exercício, que músculos ativar, eles ainda também não têm essa habilidade, eles ainda não têm essa competência, porque os músculos abdominais do meu aluno ainda estão fracos, ele ainda não consegue juntar os movimentos do braço, da respiração e manter as pernas estendidas. Então, ele ainda está construindo essa habilidade, essa competência e essa consciência sobre o exercício. Então, o meu aluno de nível iniciante, eu vou usar o 100 de hoje de exemplo, tá? Então, o meu aluno do nível iniciante é um aluno inconsciente, incompetente. E aí eu classifico ele dentro do meu método como um aluno iniciante, porque eu não vou ficar chamando meu aluno de incompetente, né? Não é tão interessante chamar assim, mas ele está na primeira fase de aprendizado, tá bem? Essa é a primeira fase. A segunda fase de aprendizado se chama, o aluno é consciente, incompetente ainda. Então, o que é isso? Que eu chamo de aluno de nível intermediário. O aluno tem consciência já, ou seja, quando eu falo para ele fazer o 100, ou quando eu posiciono ele no 100, ele já reconhece o 100, ele já sabe o que é o 100, ele já sabe como que ele tem que fazer o movimento do braço, como tem que fazer a respiração, como tem que posicionar a perna. Ele já sabe. Eu coloco ele, boto ele no movimento e ele já sabe o que tem que fazer. Eu não perco mais muito tempo guiando ele no movimento. Enquanto o aluno da primeira fase, eu tenho que guiar ele no movimento do início ao fim, ficar junto com ele, né, mais presente. O aluno já do nível intermediário, não, ele já reconhece o 100, ele já sabe como tem que ser feito o 100, mas ele ainda tem essa dificuldade, porque ele ainda não tem competência, habilidade para o 100, ele ainda está construindo isso. Então, esse abdômen dele ainda não consegue ficar para dentro e para cima o tempo todo. Ele ainda tem dificuldade de conectar uma perna na outra, de manter a perna estendida. Então, o corpo dele ainda está criando essa habilidade, mas ele já tem essa consciência, tá? Então, esse é o segundo estágio do aprendizado, onde o aluno é consciente, ele tem consciência, ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele ainda não consegue fazer, ele ainda não tem essa habilidade, ele ainda está incompetente nessa competência, tá? Que é a segunda fase de aprendizado, que é o aluno intermediário, tá bem? E a terceira fase é o aluno consciente competente, que eu chamo de aluno avançado. Então, o aluno consciente competente é aquele aluno que ele já sabe o que ele tem que fazer, ele já reconhece o 100, eu falo o nome 100, ele já se posiciona. Eu não preciso mais nem posicionar ele no exercício, ele já identifica o que é o 100, ele já sabe conectar um exercício no outro, ele já sabe o que vem depois do 100, ele já sabe fazer a respiração, ele já sabe que a perna tem que ser estendida, ele já sabe tudo. E ele consegue manter a posição do início ao fim do exercício. Ele já tem essa habilidade, ele já tem essa competência, ele consegue fazer o 100 com a perna estendida, braços firmes e nada, não fica com a cabeça balançando no 100, só o braço balançando, o abdômen para dentro e para cima o tempo todo, a coluna alongada sobre o mat. Eu vejo aquele 100, eu sei que aquele meu aluno tem consciência do exercício e tem competência para fazer o 100 do início ao fim. Esse é o aluno de nível avançado, que já está na terceira, então, fase do aprendizado, segundo o Abraham Maslow, né? Então, essas são as fases do aprendizado e é assim que eu faço a avaliação do meu aluno, né? Eu vejo exercício por exercício. Cada exercício tem um objetivo.
tem uma habilidade, o aluno vai ter que desenvolver uma capacidade. Então, por exemplo, o 100, eu dei como exemplo aqui do início do filme, mas, por exemplo, o roll-up. O roll-up é um exercício que trabalha a curvatura C da coluna, o round da coluna, esse arredondamento, ele tem um alongamento, ele trabalha a respiração também. Então, eu vou observar o meu aluno durante o exercício nessas fases. Então, eu sei que o meu aluno iniciante, ele não tem consciência e nem competência para fazer o 100 ainda, ele não tem essa... Vamos trocar a palavra competência por habilidade, tá? Deixa pro Abraham lá usar a palavra competência, porque às vezes as pessoas chegam aqui na live agora e me vê falando incompetente, vai achar que eu estou falando que o aluno é incompetente e não pegou o começo. Então, vamos falar de habilidade. Eu sei que o aluno de nível iniciante, ele ainda não sabe fazer o roll-up e que ele ainda não tem habilidade para fazer o roll-up, porque esse abdômen dele tá fraco, e eu já vi isso lá no 100. Vocês entendem? O primeiro exercício é o 100, e ele tem que manter o abdômen ativo, tá? Ele tem que manter as pernas estendidas. Se o aluno não consegue manter a perna estendida e nem o abdômen ativo, eu já sei que ele não vai conseguir fazer um roll-up, ele não tem ainda essa habilidade. E ele não conhece o roll-up, eu vou precisar guiar ele no roll-up. Então, o que eu vou fazer com esse aluno? Eu vou colocar ele para fazer um half hold down, que é uma adaptação do roll-up, que é preparatório para o roll-up, tá? Então, eu vou fazer o half hold down, que é um outro exercício que trabalha a curvatura C, até que esse aluno consiga fazer o roll-up. Ok? Quando eu ensinar um roll-up para ele, e eu vou observar, ele vai fazer o half hold down. Quando eu disser para ele, vamos posicionar para o half hold down, e ele vai chegar uma hora que ele já vai saber fazer o half hold down, e eu não vou precisar guiar ele tanto no exercício. Até que chega uma hora que eu vou ensinar ele a fazer o roll-up. Só que ele ainda não conhece o roll-up, ele já criou uma habilidade para começar a fazer o roll-up, né? Criou essa força abdominal, mas ele ainda não conhece o roll-up. Então eu vou ter que ensinar para ele roll-up, a gente está construindo essa consciência do corpo dele, a gente está construindo essa habilidade de se levantar do chão, né, com os braços estendidos para o teto, com as pernas estendidas no chão, sem tirar as pernas do chão, criando essa habilidade de criar esse round, esse redondo da coluna, essa flexibilidade da coluna. Então, a gente precisa ir passo a passo, tá bom? Então, como que eu faço a avaliação dos meus alunos? Eu faço essa avaliação exercício por exercício. Então, eu vejo lá o rolling like a ball. O aluno conhece o rolling like a ball, e por mais que pareça um exercício fácil, que é segurar atrás da perna, tirar os pés do chão, rolar para frente e para trás como uma bolinha, muitos clientes têm dificuldade de tirar o pé do chão e ficar equilibrando. Muitos clientes têm dificuldade de rolar e voltar. Eles só rolam e não conseguem voltar, porque não tem força no abdômen ainda. Muitos clientes parecem uma pedrinha, né? Porque ele vai e bate a bunda no chão, vem quicando e não rolando. E por que tudo isso acontece? Porque ele está na primeira fase de aprendizado. Não é porque o aluno, às vezes a gente pede paciência, acha que o aluno está afim, né? Enfim, construção de habilidades. Então, se eu, Francine, fosse começar a aprender qualquer esporte, né? Deixa eu ver, um que eu não conheço. Não, vamos pegar o tênis, tá? Eu conheço tênis, eu já joguei tênis, mas eu não tenho habilidade. Eu tenho consciência do que precisa ser feito, eu já conheço ali as sacadas, eu já treinei a parte técnica, mas se eu for jogar tênis e tem alguém que é profissional, vai dizer que eu não sei nada, eu não tenho habilidade nenhuma, e realmente eu não tenho. Eu preciso construir essa habilidade, tá? Se eu for jogar... um que eu faz muito tempo eu já não lembro nada. Badminton. Eu não sei nada de badminton. Eu já não me lembro de mais nada. Então, quando eu for ter uma aula de badminton, vão ter que me relembrar como é que se joga badminton, vão ter que me relembrar quais são a forma que eu faço o jogo, vão ter que me relembrar tudo, porque eu já não tenho mais consciência do que é, de como é que se joga, e muito menos habilidade. Então, eu vou ser uma aluna totalmente iniciante, né? E assim eu vou construindo essas habilidades. Eu acho que todo mundo aqui já passou por algum esporte na vida e que passou por essas fases de aprendizado. E é assim que a gente classifica e avalia o nosso cliente. Então, como que eu faço para avaliar a evolução do meu cliente, avaliar a evolução do meu aluno e saber que está na hora de desafiar ele, de colocar variações, de colocar um acessório, olhando o desenvolvimento dele em cada um dos exercícios, tá bom? Então, é assim que a gente vai fazer essa avaliação da evolução do aluno. Então, eu vou ver, principalmente no começo, lá no aluno, agora pensando em cada categoria, né? No aluno iniciante, eu vou olhar primeiro para a pelve dele, para o quadril dele. Eu quero que esse aluno crie primeiro essa estabilidade nessa região. Eu quero que ele tenha mobilidade da coluna, mas eu também quero que ele tenha estabilidade quando for necessário estabilidade. Então, nessa fase inicial, com o aluno
que está nesse primeiro nível, nessa primeira fase de aprendizado, eu vou focar na estabilidade da pelve. O que é isso? É ele conseguir fazer um movimento com a perna sem que o quadril fique balançando. É ele conseguir, sentado, fazer um exercício de torção da coluna sem que o quadril fique torcendo junto, que o quadril fique parado. Então, esse é o meu primeiro objetivo com o meu aluno iniciante, é que ele consiga criar a estabilidade da pelve. Isso quer dizer, Fran, que eu não vou evoluir o exercício enquanto ele não tiver estabilidade? Isso quer dizer. Isso quer dizer que ele vai fazer o 100 com joelhos a 90 graus até eu ver que ele consegue manter esse abdômen para dentro e para cima. Então, eu quero que o centro de força dele esteja ativo e que a pelve dele esteja alinhada. Quando ele estiver deitado, a pelve dele tem que estar na horizontal. Quando ele estiver sentado, a pelve dele tem que estar na vertical. Ele não pode estar com ela inclinada para frente e para trás. Mesma coisa quando ele estiver deitado. Ele não pode estar com a pelve inclinada para frente e para trás. Porque se deitado ele tiver com essa pelve diferente, né? Ele vai estar tirando o cóccix do chão e empurrando a lombar contra o chão. E por outro lado, se ele tiver com a pelve inclinada à frente, deitado e inclinado à frente, essa lombar vai estar com muito arco forçando as costas dele. Então, pelve na horizontal quando está deitado. Quando está sentado, a pelve tem que estar na vertical. Mesma coisa, se ele estiver inclinado à frente, em vez de estar sentado nos isquios, ele vai estar sentado no pubis. Se ele estiver com a pelve inclinada para trás, em vez de estar sentado nos isquios, ele vai estar sobre o cóccix, tá bem? Então, é esse tipo de coisa que eu vou cuidar para o aluno iniciante. Eu vou ficar principalmente olhando ativação central, ativação de abdômen e alinhamento de pelve. Quando o aluno consegue fazer isso e ele já está dominando os exercícios, já está entendendo como é que faz esses movimentos, sem eu precisar ficar guiando o tempo todo os exercícios, bom, daí se o aluno está entrando no nível intermediário e ele consegue manter essa pelve estável, eu posso começar a criar desafios. Então, eu vou pedir para esse aluno ampliar um pouco o movimento dele. Então, se ele fazia o 100 com joelhos a 90 graus, tá? Que eu estou usando hoje o exemplo do 100, eu vou ensinar para ele com o 100 com a perna estendida, tá? Perna estendida. Eu vou cuidar, principalmente se o aluno for encurtado, para que essa perna não fique a 90 graus no 100, totalmente pro teto. Porque se o aluno for encurtado, pode ser que daí a pelve dele, que devia estar na horizontal, vai inclinar, vai enrolar o cóccix, tá? Então, eu sempre peço para o aluno levar a perna um pouquinho na diagonal à frente, lá no cantinho da parede com o teto, tá? Essa é a minha orientação, lá no cantinho da parede com o teto. Vou estender a perna dele para ele fazer o 100 com a perna estendida. E aí, a gente vai começar a construir esse 100. Depois eu vou pedir, e aí eu vou de novo, vou continuar olhando, ativação abdominal, alinhamento da pelve, porque o que acontece quando eu estendo a perna do meu aluno? Qual é o desafio que eu crio? O pessoal do YouTube que está muito quietinho ali, me diga. Quando eu estendo a perna do meu aluno, o que eu mudo? E não me entendam mal, tá? Eu vou falar aqui um pouquinho de biomecânica, mas quando eu aprendi esses exercícios e comecei a dar aula de Pilates, eu não fazia essa ligação com biomecânica, não. E provavelmente Joseph Pilates não tinha essa ligação com biomecânica, tá? Não precisa estudar biomecânica para fazer Pilates. Depois, quando eu comecei a fazer especialização em Pilates e o mestrado, que eu comecei a fazer essas ligações da biomecânica com o Pilates para entender a lógica do Pilates, mas não que seja pré-requisito ter biomecânica para dar aula de Pilates, tá? Mas só para vocês entenderem a lógica e o porquê, o que muda quando a gente estende a perna. Por que esse exercício fica mais desafiador? Porque eu aumento o torque, aumenta a amplitude, aumenta o torque, aumenta a necessidade de ativação abdominal. Então, se o meu aluno deixava a pelve na horizontal com os joelhos a 90 graus, quando eu estendo a perna, corre o risco de ele inclinar a pelve, né? Fazer uma anteriorização da pelve. Então, aí eu tenho que acionar de novo o abdômen, criar aquela estabilidade de novo, e assim eu começo a desafiar a amplitude de exercício para o meu aluno. Se a perna estava lá, estendida no cantinho da parede com o teto, eu começo a descer essa perna, né, para o meio da parede, quem sabe na altura da janela, e assim a gente vai descendo essa perna até chegar no nível avançado, onde a perna é 5 centímetros do chão, tá? Então, a gente vai criando, né, do proximal para o distal e cada vez mais longe, né, o movimento cada vez mais amplo, dificultando aí para o meu aluno e exigindo mais da ativação central dele.
tá bem? Então, é por isso que a gente vai criando essas dificuldades, mexendo na amplitude do exercício. Ao mesmo tempo, esse aluno já conhece esse exercício, ele já tem consciência, ele está criando sua habilidade, né? Se eu estou aumentando o torque de força, aumentando a amplitude do movimento, desafiando o meu aluno, a única coisa que eu estou mexendo é na habilidade dele, porque consciência ele já tem consciência do exercício, da ativação central dele, do posicionamento do quadril, das pernas, a gente só está criando mais desafios. O que eu começo a fazer então? Meu foco vai continuar sendo ali em alinhamento da pelve, vai ser ainda na ativação do centro de força, mas como ele já tem consciência, ele está no nível intermediário, ele é aquele aluno que está na segunda fase do período das fases de aprendizado, ele tem consciência, mas ele ainda não tem habilidade, eu começo a dar dicas um pouco mais complexas de cintura escapular, que é o nosso segundo powerhouse, vamos dizer assim, né? O primeiro é cintura pélvica, segundo, cintura escapular. Começa a ver como é que tá o alinhamento das escápulas, começa a dar dica, né, de descer os ombros pelas costas, né, de afastar os ombros das orelhas. Falo daquela ideia de crescer pelas extremidades, então eu falo, leva a perna bem comprida lá na frente, o topo da cabeça, tenta tocar no teto, imagina que tá crescendo pelas pontas, dou a ideia de linha média, de conexão de linha média, então empurro um calcanhar contra o outro, indico para ele essa ideia de dar uma leve giradinha nas coxas, como se fosse tivesse imãs atrás dos joelhos, entre os calcanhares, né? Então começa a dar dicas um pouco mais complexas para esse aluno, até que esse aluno chega no nível de amplitude mais avançada, ou enfim, eu não preciso mais dar tantas dicas avançadas, ele já consegue criar essa ideia de crescer pelas extremidades, desses alinhamentos, de trazer para a linha média, de alinhar os 4 cantos do tronco dele, quadril com quadril, ombro com ombro, e aí eu começo a brincar com esses exercícios, dando mais ritmo no 100, ou mudando a respiração do 100. O 100 é puxo o ar em 5 tempos e solto o ar em 5 tempos, né? Então eu posso começar a brincar. Puxo o ar em 4, solto o ar em 6 tempos, né? Trabalhando mais a capacidade respiratória dele. Eu posso pedir para que ele deixe o braço parado e faça o movimento da perna. Eu posso colocar pezinhos, caneleiras, né? De 1 quilo, 1,5 quilo lá na perna dele. Eu posso colocar o Magic Circle. Ou se eu não tenho Magic Circle, eu posso colocar uma almofada lá entre as pernas dele e pedir para ele segurar, uma bola. Então, quando esse aluno começa a criar esse grau de habilidade, eu vou dando esses desafios. E quando eu coloco esses desafios, eu vou continuar avaliando ele. Vou continuar olhando como é que tá a pelve dele. Talvez eu coloque um pezinho, uma caneleira, e ele incline a pelve. Então, eu peço para ele subir um pouco mais a perna. Tá? Então, eu vou estar o tempo inteiro avaliando o meu cliente, olhando para o meu aluno. Tá? Então, é assim que eu vou avaliar a evolução do meu aluno. Como que tá a ativação central dele, como que tá esse powerhouse, se ele consegue conectar o powerhouse, primeiro e segundo powerhouse, formando o powerhouse total, né? Se ele consegue manter a estabilidade da cintura pélvica e consegue manter a estabilidade da cintura escapular, aí a gente tem essa conexão de um com o outro, fazendo esses movimentos de torção, fazendo os movimentos de estabilização, como exercícios mais avançados, né? Então, se o meu aluno tem estabilidade de pelve, tem estabilidade das escápulas, quando eu sento e peço para ele estabilizar as escápulas, ele estabiliza. Quando ele deita, eu peço para ele fazer movimento tipo corkscrew, que é um movimento de parte inferior da cintura para baixo, e ele consegue manter a estabilidade da cintura escapular. Eu começo agora a criar, então, exercícios. Criar não, né? Não crio nada. Eu começo agora a ensinar para ele os exercícios que junta esses dois powerhouse, que cria essa conexão de primeiro e segundo powerhouse. Então aí a gente vai para os exercícios que o aluno começa a sair do chão, né? Que é o side bend, que é como se fosse uma prancha lateral e que o aluno alonga a coluna para o lado. Eu começo a fazer o kneeling side kicks, que fica só um joelho e a mão apoiada e a perna de cima faz os movimentos de perna. Eu começo a ensinar exercícios como o boomerang, que exige uma série de habilidades. Eu começo a construir esses exercícios que são os exercícios avançados. Mas ainda assim, se o meu aluno nunca vai poder fazer, por exemplo, um side bend, porque ele tem um problema no ombro, né? E ele não consegue ficar no apoio de um braço só, ok, eu não vou ensinar para ele side bend, mas eu vou criar desafios nos outros todos os exercícios. Eu vou aumentar a amplitude, eu vou mudar o ritmo, eu vou colocar um acessório, né? E eu vou avaliando a evolução dele assim, certo? Então não é porque o meu aluno
não pode ou não consegue fazer um determinado exercício, que eu não vou criar desafios para ele, que eu não vou evoluir ele ou que ele nunca vai ser de nível avançado. Legal, Fran, eu entendi. Eu, como instrutora, vou estar o tempo inteiro avaliando meu aluno. Como está a cintura pélvica, como está a cintura escapular, como que ele junta tudo isso. Já entendi sobre as fases de aprendizado, aluno iniciante, aluno intermediário, aluno avançado. Agora me diz uma coisa, como é que eu faço para mostrar para o meu aluno a evolução dele? E eu tenho certeza que tinha uma galera que estava aqui esperando por esse momento. Tá, mas como é que eu faço para mostrar para o aluno a evolução, né? A gente vai fazer uma live de falar sobre avaliar o cliente, mostrar a evolução para o cliente. Como é que eu faço? Posturógrafo, dobras cutâneas, adipômetro, faço bioimpedância, faço dobras cutâneas, faço posturógrafo. O que eu faço? Como é que eu faço a avaliação do meu aluno? Com todo o coração, a avaliação que eu faço com o meu aluno não tem nada disso. Não tem nada disso, porque os próprios exercícios de Pilates vão mostrar as forças e as fraquezas do meu cliente. Os exercícios são programados e planejados para isso, para mostrar onde estão os desequilíbrios e como trabalhar aquilo. E o mais legal de tudo é que os próprios exercícios já trabalham aquilo. Então, eles já mostram as fraquezas e são o próprio remédio para melhorar, tá? Então, o método é tão perfeito, o Pilates está tão pronto, é só entender, dominar isso, que não precisa inventar mais coisas, tá? Mas eu entendo sim que às vezes a gente quer mostrar para o cliente o resultado, a gente quer mostrar para ele, olha como tu evoluiu, porque às vezes as pessoas não se enxergam, não têm noção do quanto elas cresceram, evoluíram. Então a minha sugestão é que não faça dobras cutâneas, não faça bioimpedância, porque esses avaliam composição corporal, tá? E o Pilates não visa, o objetivo de Pilates não é emagrecimento, não é ganho de massa magra. Então, a gente sabe que por algum período, sim, para o aluno, ele pode ter, sim, uma evolução na composição corporal dele, diminuindo o percentual de gordura e aumentando o percentual de massa magra. Por outro lado, não é esse o objetivo do Pilates, tá? Então, pode ser que depois de um tempo, o aluno estabilize. E aí, o quê? O Pilates não está mais dando resultado? Não, o Pilates está dando resultado em várias outras coisas, mas não é esse o objetivo. Então, ele teria que estar com uma dieta associada, com outros exercícios talvez associados, enfim. Tá? Então, não pensem em colocar dobras cutâneas ou bioimpedância para avaliar o cliente. Posturógrafo é interessante? Sim, é interessante. Dá para sim colocar o aluno no posturógrafo, para quem tem, né? Coloca, tira foto de frente, tira foto de perfil, tira foto de costas e coloca lá. Mas, Fran, eu não tenho posturógrafo. Tem um aplicativo chamado Posture Check, acho que é o nome. Eu já coloquei aqui uma vez, eu não sei se ele não é só para iPhone, mas tem um similar para Android. Enfim, gente, hoje tem aplicativo para tudo. Botar assim, ó, bota lá na sua loja de aplicativos, avaliação postural. E vai ter um aplicativo já cheio de quadradinhos, né, com formato para você nivelar e tirar foto do cliente, ou o cliente tira a foto, manda para você e você coloca no aplicativo. É bem fácil, é bem simples. É uma opção fazer assim na primeira aula, depois ali de algum tempo, né, a cada 10 sessões, talvez, né, cada 10 aulas, fazer de novo essa avaliação. É interessante para mostrar a evolução para o cliente. Eu não gosto também dessa possibilidade. Acho que se é para ter um método de avaliação, utilize esse. Acho que esse é interessante. Botar no posturógrafo e ver como que diminui os desalinhamentos, como melhora a postura do cliente. Mas muitos clientes se sentem constrangidos, porque para tirar foto para fazer essa avaliação postural, a menina tem que estar de top e sunquine, ou de calcinha sutiã, ou de biquíni, algo assim. Homens tem que estar de sunga, né? Não pode estar com bermuda cavada, bermuda solta. Então, tem uma série de necessidades, tá? Para fazer esse teste, e talvez os clientes se sintam constrangidos. O que eu gosto mesmo é de tirar foto durante os exercícios. Então, colocar o aluno para fazer o 100 e ali dentro daquelas primeiras sessões tirar uma foto, dali 10 sessões tira outra foto e faz esse comparativo. Ou
filmar o cliente fazendo os exercícios. Isso é o que eu gosto. E essa é uma das grandes vantagens de dar aula online, né? Porque quando a gente está dando uma aula presencial, às vezes ali no calor do momento de atender o cliente, a gente esquece de tirar uma foto, a gente esquece de filmar a prática para poder mostrar para o aluno. Mas quando a gente está no online, a gente já tem algumas ferramentas que fazem isso para a gente, né? Então, para quem dá aula no WhatsApp, não tem tanto essa possibilidade, só tirar foto, né? Mas, por exemplo, o Zoom a gente pode filmar a aula do início ao fim, né? E pode ir arquivando e depois cortar pedaços dessa aula e mostrar para o aluno. Olha como era o teu 100 antes, olha como está agora. Olha como tu tinha dificuldade para equilibrar nesse exercício. Mostra para ele tentando equilibrar lá no teaser, que é um exercício de equilíbrio. E olha agora como tu está equilibrando bem, né? Não consegue fazer ainda, talvez, todos os tipos de teaser, mas consegue equilibrar no teaser que antes não consegue. Então, porque às vezes o cliente, principalmente se faz aula com outras pessoas, fica se comparando, né? E dentro do Pilates a gente não se compara com outras pessoas, a gente se compara com a gente mesmo, dentro da nossa evolução, passo a passo, aula a aula, a gente sempre vai crescendo, sempre vai aprendendo alguma coisa nova, tá? Então, essas são as minhas sugestões de aplicativos, de usar um aplicativo para fazer avaliação, ou de usar nas aulas online o Zoom, que dá para filmar. Eu sei que tem outras ferramentas que dá para filmar. Mas é isso, tira foto ou filma o cliente nos exercícios de Pilates. É a melhor maneira de fazer uma avaliação, mostrar para o cliente o resultado. E nós, instrutores, para avaliar o cliente, experimentem, então, usar essa ideia das 3 fases de desenvolvimento, da aprendizagem e dessa classificação de iniciante, intermediário, avançado. Foco na cintura pélvica, cintura escapular, estabilização dessas regiões, que vai dar tudo certo. E vai criando, então, as amplitudes dos exercícios. Certo, gente? Então, essa foi a live de hoje no YouTube e no Facebook. Obrigada por quem participou, obrigada por ficarem até aqui. Vejo vocês amanhã. Tchau, tchau.